Olá, meu querido telespectador, seja bem-vindo, eu quero agradecer a sua audiência. Você sabe que o nosso compromisso é discutir segurança pública de uma maneira objetiva e eficiente para a sociedade, trazendo renomadas figuras da sociedade civil e do meio jurídico. E hoje temos a honra de receber o Dr. Cássio Arantes do Nascimento, delegado de polícia, titular do Grupo de Repressão a Estelionato e outras fraudes da DEIC. Excelência, eu quero aqui agradecer a sua agenda. Na sua pessoa, eu quero também cumprimentar a toda a instituição da Polícia Civil e que a gente possa ter aqui um bate-papo salutar para a sociedade. Bom, doutor Rafael, é um prazer estar aqui, poder colaborar aí humildemente, né, nesse programa espetacular que tem aí trazido uma informação muito importante para a sociedade, e vamos ao bate-papo. Com toda certeza, meu querido. Excelência, gostaria que expusesse para a nossa sociedade, eu sei que o doutor é um delegado midiático, sempre aparece em reportagens significantes frente ao grupo ao qual se encontra. Todavia, eu gostaria que falasse aqui o seu tempo de carreira, as lotações que teve, até mesmo o período de concurso, porque para a sociedade ela sempre tem essa curiosidade. Sim, e aí vem uma questão interessante. Na verdade, no serviço público eu estou desde 2004. Né? Eu fui servidor aqui do Ministério Público do Estado de Goiás, das carreiras auxiliares. Ocupei o cargo de agente penitenciário federal, do Sistema Penitenciário Federal, né? Fiquei de 2006 até 2013. Nesse período, trabalhei um tempo também no Ministério da Justiça, no cargo de agente penitenciário federal, mas em alguns cargos comissionados de gestão daquele órgão, né? E, felizmente, em 2014, fui aprovado no concurso para delegado de Polícia Civil do Estado de Goiás. Sou goiano, então isso me fez muito satisfeito, esse retorno para o meu estado de origem. Né? A partir daí eu fui lotado inicialmente na cidade de Niquelândia, trabalhei no grupo de repressão a narcóticos, né, o GENARC, atuei no grupo de investigação de homicídios, já trabalhei na Delegacia da Mulher de Uruaçu, trabalhei em delegacia distrital naquela região, né, e em meio a isso, em 2019, né, acabei recebendo o convite para vir para Goiânia. E desde 2019, na primeira lotação em Goiânia, eu estou na DEIC, no GREF, que é o Grupo de Repressão de Estelionato e outras fraudes, e desde então venho atuando quase que exclusivamente nessa área, combate a fraudes e estelionatos. Excelente, excelência. Excelência, e no que tange aos estelionatos? A gente está vivendo um período de pandemia. Tudo que você vai fazer hoje em dia é virtual. Hoje em dia mesmo precisei tirar algumas certidões no cartório. Não estão atendendo, é somente via WhatsApp. Realmente aumentou consubstancialmente esses delitos? Muito, 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 muito. Se eu for considerar uma estatística de 2019 com a comparação para 2020, que a princípio, a partir do mês de março de 2020, quando a gente teve essa incidência maior da história da pandemia, do fica em casa, do isolamento social, no ano de 2019 a gente teve em torno de 27 mil ocorrências de estelionato no estado de Goiás. Já no ano de 2020, 31 de dezembro de 2020, a gente contabilizou mais de 40 mil ocorrências dessa natureza, né? E um outro dado, isso vem sendo uma crescente, ou seja, nesse período de 2019 a 2020, eu tive uma crescente de 30% em registro dessas ocorrências. Agora, mais alarmante ainda, se eu for considerar um dado de 2020 2021, nesse pequeno período desse ano, ou seja, se eu comparar 2020, de 1º de janeiro até hoje, se eu pegar 1º de janeiro de 2020 até hoje, eu tive um aumento de quase 50% do índice de registro desse tipo de ocorrência. Né? Então, eu tive, por exemplo, em 2020, cerca de 3.500 ocorrências de estelionato nesse período. Esse ano eu já tenho mais de 7 mil ocorrências registradas no estado de Goiás. Então, houve um aumento exponencial, né, do número de crimes de estelionato, né? Ou seja, desses crimes de estelionato praticados agora em regra à distância. Excelência, e sobre esse aumento de delitos que aconteceram? Até porque vocês delegados, vocês são operacionais, mas também são figuras do direito. Vossas Excelências conhecem muito bem o direito. Esse aumento de delito, quando isso vai para o judiciário, uma pessoa, esse infrator, ela fica presa? Como que está funcionando essa sistemática? Bom, aí vem o grande problema da nossa legislação, né? O crime de estelionato é um crime considerado em regra de médio potencial ofensivo, né? Ou seja, ele não é de menor potencial porque não admite transação penal, mas admite suspensão condicional do processo porque ele tem uma pena mínima de 1 ano, pelo menos no CAPT. Né? Então, assim, isso já é um fator que inibe a prisão por si só. Né? Por não ter violência ou grave ameaça, a gente tem a política da desencarcerização, outro fator que inibe essa situação. Então, em regra, né, o autuado em flagrante, por isso, não permanece preso, ressalvada a hipótese aí da reiteração criminosa
ou mesmo da reincidência. Agora, tecnicamente, a reincidência é difícil de acontecer nesses casos, porque como esse crime, esse tipo de crime, se ele não dá suspensão condicional do processo, se ele dá o acordo de não persecução penal, se ele não dá o acordo de persecução penal, no eventual condenação, de regra, eu tenho a suspensão condicional da pena. Então, é muito raro eu ter um reincidente nessas hipóteses. Acontece? Acontece, mas a investigação que leva à prisão e manutenção desse indivíduo preso, em regra, é aquela que agrega outros crimes. Né? A gente tem ali o delito da associação criminosa ou, eventualmente, a organização criminosa. Essa, digamos que soma ou exasperação de pena, a depender da circunstância, é que leva, eventualmente, à manutenção desse indivíduo num período maior na prisão. Mas, ainda assim, é muito raro. Excelência, você trouxe que houve um aumento exponencial desses crimes de estelionatos. Poderia trazer aqui para a nossa sociedade, pormenorizando mais ainda, aprofundando, quais seriam eles? É por intermédio de um computador, de um e-mail, é o WhatsApp, é celular? Bom, só uma ponderação inicial. Eu não queria dizer que houve um aumento da criminalidade no Estado. Agora, houve sim um exponencial aumento do crime especificamente, aí eu venho, diretamente para o estelionato. Isso tem uma justificativa que a gente acabou identificando, que com a ocorrência aí da Covid-19, a redução de circulação de pessoas nas ruas, aqueles crimes populares de rua e até o próprio estelionato, quando praticado aí no tete-a-tete, ou seja, pessoalmente, reduziu muito. Né? Essa oportunidade do indivíduo abordar aquele indivíduo, subtrair dele ou induzir ele a erro para obter algum tipo de vantagem, acabou diminuindo, em razão do próprio redução de fluxo de pessoas. Isso trouxe uma migração do criminoso para a prática dos crimes à distância, que aí são esses estelionatos. Aí eu tenho uma variável de pelo menos 30 tipos de golpes praticados, ou e é o mais comum, aplicativo de aparelho celular. Né? A utilização desses tipos de aplicativo hoje, por ter se tornado muito comum nos últimos tempos, também se tornou uma ferramenta da prática desses crimes. Para além disso, os crimes praticados pela internet, né? E aí uma variedade de crimes, né? Páginas falsas, né? Links maliciosos, diversas formas de prática desse tipo de delito também. E sem perder de vista, também acontece, apesar de não tão comum, mas ainda há uma relativa incidência dele praticado por telefone, né? Por ligações. Aí, nesse caso específico, infelizmente, a maioria das vítimas tem sido pessoas idosas. Excelência, fez belas ponderações a respeito do nosso direito positivado. Eu gostaria que eu sempre faço essa pergunta para autoridades das forças policiais aqui, também referendo a Vossa Excelência. A nossa legislação, Vossa Excelência entende que ela está bem como ela está, falta aplicabilidade, ou uma legislação que beneficia somente um lado? Qual que é a sua visão geral, vendo que Vossa Excelência é um estudioso da área? Bom, pontualmente, em se tratando desse tipo de delito que eu investigo, eu acho que a gente teve um retrocesso, né, especialmente a partir do pacote anticrime, ou seja, da vigência dele a partir de 23 de janeiro de 2020, um crime que era de regra de ação penal pública incondicionada, por exemplo, passou a ser de regra hoje condicionada à representação da vítima. Sim. E a gente tem algumas dificuldades, porque o crime de estelionato, de regra, ele consome no que a gente chama de local de efetivo prejuízo. E o efetivo prejuízo, por exemplo, quando o golpe envolve a transferência de contas bancárias, é o local da conta de destino do dinheiro, a conta do golpista. E não raras vezes, por exemplo, eu tenho um indivíduo que está aqui no estado de Goiás, a vítima, e a conta do Rio de Janeiro. Eu já não consigo investigar aqui. Isso, obviamente, não é questão de direito positivo, mas é uma jurisprudência consolidada. Para além disso, o pacote anticrime, repito, trouxe essa questão da ação agora, em regra, ser condicionada à representação e trouxe uma situação um pouco esdrúxula, né? ou de pelo menos a tecnia legislativa. Por quê? O crime de estelionato, em uma primeira alteração legislativa que houve, ele passou a trazer uma pena de 2 a 8 anos quando a vítima é idosa. Aí eu vou dizer, onde está o conceito de idoso? O conceito de idoso quem traz é o Estatuto do Idoso. Sim. E lá ele diz, olha, pessoa idosa a partir dos 60 anos. Só que aí no pacote anticrime aí vem o problema. Ele diz o seguinte, em regra a ação é condicionada à representação, ressalvada algumas exceções. Uma das exceções é o idoso, só que eles determinaram a idade a partir de 70 anos. Então hoje, por exemplo, eu tenho a obrigatoriedade de um idoso de 69 anos ir à delegacia para formalizar a representação, porque a partir do conhecimento da autoria do fato, ela tem 6 meses para representar sob pena de decadência. Isso daí é um retrocesso. Eu não tenho como justificar, né, que o crime de furto, que de regra tem pena de 1 a 4 anos de ação penal incondicionada,
E o estelionato, que tem pena de 1 a 5, em regra, ser condicionado à representação. Sim. Né? E fala, não, mas ele não tem violência, não tem grave ameaça, sim. Mas o grande problema hoje, para essa vítima, especificamente do estelionato, é o prejuízo econômico. Com certeza. Né? E a maioria dessas pessoas são pessoas que têm essa necessidade do dinheiro. Então, traz esse grande problema para a gente. E, para além disso, essa dificuldade de deslocar para registrar essa ocorrência, a questão da competência. Então, eu acho, né, francamente, que a tentativa de melhoramento da legislação nesse ponto foi uma falha, houve um retrocesso sim, e a gente tem enfrentado aí alguma dificuldade para operacionalizar investigações a partir desses fatores. Tá certo. Excelência, no que se refere ao coronavírus, vivemos uma pandemia, infelizmente. O trabalho na ponta, o trabalho de Vossa Excelência, o trabalho da delegacia qual se encontra lotado, foi afetado pelo coronavírus? Com certeza. Foi afetado por contaminação de servidores, infelizmente, ou felizmente, digamos assim, a polícia não para. Né? Então, a gente não tem, de regra, como estabelecer, por exemplo, um teletrabalho. O trabalho da polícia é físico, é local. O investigador de polícia, ele tem que ir a campo, ele tem que buscar informações, ele tem que prender alguém que, inclusive, pode estar contaminado, como aconteceu com investigadores da minha equipe, né, que se contaminaram a partir de uma autuação em flagrante de estelionatários. Né? O próprio escrivão de polícia, quando vai atender ali, fazer uma oitiva, está exposto a essa situação e, obviamente, o delegado de polícia também participa de todas essas atuações, tanto a atuação em campo quanto a atuação do escrivão de polícia coordenando essas atividades. Então, a polícia tem que estar presente. A Covid afetou a gente em termos de trabalho, né, diretamente por isso, porque a gente realmente não tem como, digamos, atuar de maneira mais preventiva, com mais precaução para não se contaminar, ressalvado, obviamente, a utilização da máscara, né, e equipamentos de higiene, álcool, por aí vai, e aumentou, né, consideravelmente o nosso trabalho, dado a situação específica, como eu disse, do aumento de crimes dessa natureza nesse período da Covid-19. Excelência, Vossa Excelência já teve lotações no interior e atualmente está na capital. E eu sempre também gosto de referendar essa pergunta, porque cada um tem uma visão diferente. A criminalidade, ela muda do interior para a capital? Muda, né? Muda o tipo de crime praticado, né? Como eu disse, trabalhei em unidades especializadas no interior de droga e homicídio, mas também trabalhei em delegacia distrital. Em regra, no interior a gente tem os pequenos delitos, a gente chama uma briga de vizinho, né? Mas são delitos menores, com engenharia social, por assim dizer, mais simples, né? Coisas que dá para ir atrás e buscar. O problema do interior é, infelizmente, a falta de estrutura, a falta de efetivo, que acontece, eu acho que é uma realidade do Brasil inteiro. Né? Já a criminalidade da capital, ela é mais organizada, por assim dizer. Eu não quero aqui afirmar que aqui há mais crime ou menos crime, porque, obviamente, eu tenho que considerar vários fatores, populacional, né, divisão em bairros, né, o índice de pobreza em alguns setores específicos da capital, né, o interior, cidades bem pequenas, não tem ali essa divisão, digamos assim, as camadas sociais. Eu tenho uma casa boa aqui, uma casa mais simples de cá, mas é um trabalho mais comum. A capital não. Pelo menos a meu ver, e aí, né, salvo melhor juízo, há sim uma diferença de criminalidade e a forma dela ser praticada e da engenharia social utilizada para a prática desses delitos. Excelência, pela sua experiência, qual que é a visão que Vossa Excelência tem a respeito, por exemplo, são crimes de estelionato. Via de regra, são crimes que não têm violência nem grave ameaça. E aí entende o legislador em alguns pontos, que é um crime de menor potencial ofensivo, enfim. Mas, pela experiência de Vossa Excelência na ponta, porque um delegado atua de frente, na linha de frente, esses crimes dão vazão à organização criminosa, ou seja, eles são crimes que também ajudam a essa organização criminosa que a gente tem na legislação da 12.850 a disseminar o crescimento dessas organizações? Com certeza. E vou dizer que hoje talvez até prioritariamente. Como eu disse, o próprio fato desse crime ser um crime sem violência ou grave ameaça, ser um crime aí de médio potencial ofensivo, ou seja, a chance de manutenção no cárcere ser bem pequena, isso traz para as organizações criminosas um fator de benefício, até de angariar, de buscar pessoas que se predispõem a praticar esses delitos para sustentar essa organização. Não raras vezes, e aí esses crimes praticados, por exemplo, mensagem de aplicativo, a gente acaba identificando nas investigações que parte deles
surge dentro de unidades prisionais de pessoas ali, digamos que filiadas a essas organizações para ganhar dinheiro, né? E existem fraudes aí que são milionárias, né? A nossa equipe recentemente acabou prendendo 5 pessoas que conseguiram praticar uma fraude de mais de R$1 milhão contra uma instituição financeira com uma atuação relativamente simples. Isso alimenta muito as organizações criminosas, colabora para a manutenção desse indivíduo na prática do crime, como eu disse. Não é incomum nessa reiteração criminosa a gente acabar prendendo um indivíduo que já tem 3 ou 4 passagens criminais, né, obviamente sem perder de vista a pontuação técnica de não ser um reincidente, mas é alguém que continua reiteradamente praticando crime porque ele sabe que infelizmente ele não vai permanecer muito tempo preso. E aí eu acredito, né, obviamente nunca cheguei a perguntar isso, que ele deve fazer uma ponderação ali para avaliar se isso realmente é compensativo ou não, e de certa forma é. Né, ele atrai um bom benefício econômico, não vai ficar durante muito tempo, para eles não precisam trabalhar, por assim dizer. Então é óbvio, né, que isso alimenta assim, organizações criminosas. Nós temos investigações, né, de organizações criminosas especializadas na prática desses tipos de delitos, inclusive já há alguns processos, né, criminais em andamento, denúncia ofertada, recebida, em instrução criminal, de pessoas que foram indiciadas pelo crime de organização criminosa, especificamente especializadas na prática de delitos dessa natureza. Ótimo. Excelência, tem um instituto que é denominado de cifras negras que dizem que somente 3% dos delitos são elucidados pela Polícia Civil. Todavia, a gente sempre vê, principalmente nas televisões, em reportagens, que vocês trabalham bastante. A Polícia Civil do Estado de Goiás trabalha bastante e a gente vê isso em números, né? Foi que nem Vossa Excelência expôs. Não é que houve um aumento daquela situação de estelionato. Mas eu gostaria sempre de abrir aqui, eu sempre faço essa pergunta para autoridades desse meio da Polícia Civil, para que possam colocar o seu ponto de vista. E Vossa Excelência também gostaria que explicasse para a sociedade que, na maioria das vezes, isso é uma falácia. Não, isso é uma grande falácia e eu até gostaria de dizer que esse suposto percentual eu nunca vi um estudo que realmente traga ele. Sim. Isso começou a ser dito aí popularmente quando se discutiu a questão de homicídios, né? E se for eu não vou entrar obviamente nessa questão da investigação Sim. do homicídio, mas quando iniciou-se essa discussão, e não foi ponderado, pelo menos do ponto de vista da gente, a questão da elucidação dos crimes. O que foi considerado é o procedimento final. E é claro, né, que da instauração do inquérito, oferecimento da denúncia, instrução criminal até a condenação, vem um largo passo, né? E outra coisa, eu tenho que considerar numa análise desses aspectos, delegacias específicas, Ministério Público específico, Judiciário específico, porque não é uma cadeia única. Tem locais, obviamente, com estrutura melhor, a investigação é melhor. A gente tem um altíssimo índice de elucidação dos crimes aqui no estado de Goiás. E isso é provado por meio de estatística. Aí não é a falácia dos 3%, é estatística matematicamente, como diria o bom ditado, comprovado. Sim. Então não existe essa situação. É claro que existem crimes mais complexos que talvez não venham a ter uma elucidação, isso daí é natural, assim como tem situações que a parte de uma denúncia não tem condenação. Né? Eu não vou dizer que isso é culpa do inquérito, não. Né? Eu não posso, digamos assim, penalizar o procedimento policial a partir disso. Em especial no modelo que nós temos agora, né, é garantista. O procedimento inquisitivo do inquérito policial está com viés garantista agora. Sim, algumas alterações vieram e não que isso seja ruim. Se eu tiver uma boa estrutura, essa situação de poder haver um acompanhamento até para dar mais legitimidade ao procedimento é importante. Agora, dizer que tem 3% de elucidação de crimes é até uma piada. Realmente, Excelência. Principalmente pelo bom trabalho que vocês prestam, a gente sempre vê crimes elucidados. Excelência, tocou no ponto do estelionato no que tange o sistema prisional. A gente tem a 7.210 de 84, que postula o sistema prisional, mas em uma cognição sumária, é um percentual muito grande dos estelionatos que acontecem dentro do sistema prisional? Infelizmente é. Né? E eu, assim, trazendo essa realidade, eu não estou trazendo nenhum culpado dentro, né, de servidor de dentro do sistema, até porque eu sou oriundo do sistema em que pese ser o sistema federal, um pouquinho diferente, mas eu reconheço Por isso eu pergunto, Vossa Excelência já Exato. A gente tem ali uma certa dificuldade, por exemplo, no acesso de pessoas ao presídio, que acabam, infelizmente, né, e tem pessoas boas, vão visitar seus pais, mas tem gente que vai para levar objetos para lá. E se tem um objeto que tem uma certa facilidade de ser levado até ali, é o aparelho de telefone celular.
Quando eu vim tratando de estelionatos, né, de crimes praticados à distância, especialmente por meio do telefone, a regra é que ele seja praticado, e infelizmente temos observado a partir dos presídios. A gente tem ali, né, esses indivíduos que são os executores do crime especificamente lá dentro, e temos aqui fora os partícipes. Então ele consegue aplicar um golpe ali, uma vítima acaba fazendo um depósito, eu tenho ali a figura do laranja aqui fora. Aliás, tenho duas figuras, o laranja e o agenciador. O agenciador é aquele que busca essa pessoa que se propõe a emprestar uma conta bancária e o próprio laranja que empresta a conta para essa finalidade. Mas a origem mesmo, de regra, infelizmente, em grande parte dos crimes é realmente dentro dos presídios por essa facilidade de acesso a esse tipo de equipamento. E aí, assim, a 7210 de 84, né? A gente tem uma legislação extremamente antiga e todas as reformulações que a gente tem nela, na verdade, se buscam a pretexto de proteção de direitos humanos, na verdade, é o enfraquecimento dela, digamos assim, o desenrijecimento do sistema prisional, de regras de conduta, enfim. Aí acaba que isso traz essa facilidade, né? O sistema nosso, progressivo de cumprimento de pena, ele talvez, né, eu não sou um estudioso do tema, mas acho que está um pouco arcaico. Né? Você tem país, por exemplo, nos Estados Unidos, as penas são baixas, mas se o cara pegar 30 dias, ele cumpre 30 dias. Se pegar 60, ele cumpre 60. Né? Então, assim, a gente tem essas facilidades. Aí eu tenho, dentro, talvez, de um mesmo complexo, um preso do regime semiaberto, o da casa do albergado próximo ali no aberto e do fechado. Isso daqui é uma casinha para um chegar até o outro. Realmente. Infelizmente, acaba. Aí, sem contar aquilo que parece mentira, mas é verdade, do pombo levando um aparelho de celular que já foi filmado levando, então sim, tem esse acesso. É uma boa parte, sim, da prática desses crimes, é praticada de dentro dessas unidades e, como eu disse, aí voltando lá atrás, né, por braço dessas organizações criminosas. Excelência, o papo foi incrível, realmente abrilhantou nosso programa, infelizmente chegamos ao fim desse primeiro bloco. Eu gostaria aqui de agradecer de maneira inenarrável a presença de Vossa Excelência. Novamente, na sua pessoa, agradecer e parabenizar toda a instituição da Polícia Civil. Saiba que esse programa tem as portas abertas, tanto para a instituição e para Vossa Excelência, e eu abro aqui para suas considerações finais. Bom, eu é que tenho muito a agradecer. O programa de vocês tem trazido muita luz para as pessoas aí, através desse conhecimento, essa divulgação da realidade, né? O importante não é dados, informações, não verídicas, mas é a realidade prática, né? Trazendo aqui pessoas da segurança pública, da área jurídica, que possam trazer aqui um pouco da sua experiência. Isso traz um engrandecimento, um conhecimento muito grande para a sociedade, e a sociedade está precisando disso. Então, eu trago realmente aqui meus parabéns para o seu programa, para o senhor e para toda a equipe. A gente que agradece, doutor. Agora vamos para o quadro Alerta Jurídico. Quero falar com vocês sobre a maior dificuldade de hoje que as empresas encontram por causa da pandemia, que são os descumprimentos de acordo. Então, hoje no mercado nós temos várias empresas, tanto no âmbito civil quanto no âmbito trabalhista, que estão descumprindo acordos, porque elas ficaram muito tempo fechadas aí durante o tempo de pandemia. Muitas tiveram que fazer demissão em massa e muitas não conseguiram recuperar por completo a sua atividade, principalmente dependendo do meio em que trabalham. Então, qual que é a dica que eu dou para você, que é empresário, que advoga para esse empresariado, que é da renegociação, tanto no civil quanto no trabalhista. Estão existindo semanas de conciliação para que você faça essa reanálise dos débitos. Essa semana, inclusive, teve na prefeitura. Então, o Estado está tomando várias medidas para ajudar esse empresariado. E se você tem algum contrato no âmbito particular, eu vejo muita gente falando dos contratos de aluguéis que são pendentes. Procure esse locador, converse com ele, parcele esse débito, porque depois, numa eventual ação judicial, você vai ter trabalho, você vai ter honorários comerciais, custos, etc., e vai tornar o seu custo para a empresa maior. Então, a expectativa de acordo é sempre melhor para o empresariado. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês hoje. Você pisou na bola e ele apareceu de novo na sua vida. Ô Goiás, dengue aqui não! É tanta sofrência por causa de um mosquito. Eu não aguento mais viver nesse perigo. Se a dengue é problema, eu vou botar pressão. Barulho de mosquito não é
virar hit no verão. Além de se proteger do coronavírus, faça sua parte. Não deixe água parada e combata o mosquito Aedes aegypti. Governo de Goiás. Quero fazer um convite especial. Meu nome é Debri Bucar. Todas as quartas-feiras ao vivo aqui pela CMN Goiás, nós temos o nosso programa Metrô 360 Graus. São 360 graus de notícia, informação, com muito conteúdo para você. Nos acompanhe aqui pela CMN Goiás. Assista pelo nosso canal a cabo, né, pelo 24 ou 524 aqui pela net, ou pela nossa plataforma de streaming, em todas as redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Nos vemos lá. Um grande abraço. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a saúde do homem, os cuidados, os riscos e como os hábitos de vida podem influenciar no bem-estar masculino. Seja por constrangimento ou até por excesso de confiança, os homens só procuram ajuda profissional quando os sintomas da doença atrapalham sua rotina. É muito importante que os homens, após os 50 anos de idade, procurem o urologista para fazer o exame de toque retal e de PSA. E aqueles que possuem parentes que apresentaram câncer de próstata, procure o urologista após os 45 anos. Muitos problemas de saúde dos homens estão ligados aos seus hábitos de vida. O trabalho, a família, a correria do dia a dia fazem com que não acabe sobrando disposição para cuidar de quem mais precisa, você mesmo. E o Sinta-se Bem fica por aqui. Até o próximo programa. Estamos de volta para o nosso segundo bloco e dessa vez recebendo novamente duas enormes figuras no meio jurídico. Eu tenho a honra de receber o Dr. Moisés Bento, presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado de Goiás. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Rafael. Muito obrigado pelo convite, tá? Uma oportunidade imensa para a gente estar podendo trabalhar aqui e falar para a população a respeito do trabalho realizado pelos oficiais de justiça. Muito obrigado. Com certeza, a honra será toda nossa. Também quero fazer uma menção aqui que também se encontra aqui nos nossos estúdios, o doutor José Moisaniel Formiga Dias, diretor administrativo e financeiro. Também temos a honra de receber o perito criminal Ricardo Matos, especialista em investigação criminal. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, agradeço a todos os telespectadores, agradeço aqui a produção, ao programa como um todo, pela oportunidade de poder falar um pouco do trabalho da Polícia Científica no âmbito da segurança pública do Estado de Goiás. A honra é toda nossa, até porque dúvidas é o que mais a gente tem nesse meio, tanto junto ao sindicato e tanto à investigação criminal também. Presidente Moisés, gostaria que Vossa Excelência se apresentasse, falasse quanto tempo já se encontra à frente do sindicato, a sua função de oficial, enfim, faça um resumo a respeito de Vossa Excelência. Tá, meu nome é Moisés Bento, eu me formei em Direito pela Universidade Católica no ano de 2005 e no ano de 2005 também ingressei no Poder Judiciário do Estado de Goiás. Eu estou como presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça, segundo mandato, estamos aí há 4 anos, e também estou como diretor legislativo da Federação Nacional dos Oficiais de Justiça, FESOJUS. Nós temos eu digo, Rafael, que nós a nossa categoria começou a se organizar muito tarde. Você vê que somente em 2016 nós conseguimos o nosso sindicato aqui. E em 2017 conseguimos, então, criar a federação, que hoje é composta por 16 estados, né? E nós temos aí um trabalho realizado junto ao Congresso Nacional na defesa dessas prerrogativas do oficial de justiça. E no estado de Goiás aqui, nós temos aí hoje aproximadamente 650 oficiais de justiça, né? E estamos trabalhando diuturnamente com relação mesmo na pandemia, né, um trabalho que a gente vem buscando cada dia mais atender de forma mais digna para a sociedade, realizar um trabalho de excelência para a sociedade. Então, nós estamos aí a esse período todo. Eu digo que a profissão de oficial de justiça é uma profissão mais antiga, remonta aí então os tempos da Bíblia. Nós temos aí passagens de oficiais de justiça no Sermão das Montanhas. E nós passamos aí uma profissão que sobreviveu à Idade Média até os dias atuais. Atualmente, o oficial de justiça ele tem as suas atribuições definidas pelo Código de Processo Civil. Entre as suas atribuições, aí nós temos os atos de comunicação processual, citação, intimação, sendo a citação
o ato que você chama a outra parte para vir responder o processo. Então, a atuação do oficial de justiça ela é muito importante, uma vez que ele faz essa comunicação, possibilitando contraditória e ampla defesa no processo. Excelente. Além disso, dos atos de comunicação, o oficial também realiza os atos executórios, a prisão, a busca e apreensão, a penhora, o arresto, o sequestro, a avaliação de imóveis. E nós temos também uma inovação do CPC de 2016, a possibilidade do oficial de justiça fazer a conciliação das partes. Muitas das vezes o processo que se arrasta por muito tempo, ele tem essa possibilidade de compor com as partes, às vezes no próprio campo de trabalho, chega ali para fazer uma penhora, chama a parte exequente, executada, há uma possibilidade de acordo, se houver a possibilidade de acordo, já encerra aquele processo ali mesmo. Ótimo. Então, uma atuação, uma inovação que foi trazida pelo oficial de justiça, pelo CPC, aos oficiais de justiça. Eu digo também, Rafael, que a profissão dos oficiais de justiça, ela é muito bonita, mas também é uma profissão de risco. Com certeza. Uma profissão de muito risco. Nós temos passagens aí de oficiais assassinados, porque é uma profissão solitária. O oficial de justiça, muitas das vezes, nós temos uma capilaridade grande no estado de Goiás, estamos presentes em 127 comarcas, nos 236 municípios do estado. Mas ele trabalha sozinho, ele, de posse do mandado ali, a sobrecarga emocional que recai sobre ele, o peso de todo o tramitar do processo, quando termina, para na mão do oficial de justiça. Às vezes o juiz decidiu dentro do gabinete, repassou esse mandado para a mão do oficial de justiça, ele tem que se virar ali para conseguir fazer a entrega, a materialização daquela prestação jurisdicional. Então é uma sobrecarga muito grande, nós temos muitos oficiais também que passam por problemas psicológicos em razão. Tem que estar bem preparado para estar atuando nisso aí, além do risco. Mas é uma profissão muito bonita, uma profissão muito digna. Não é uma profissão de gabinete. Não é uma profissão de gabinete. Eu entendo. Não é uma profissão de gabinete. Vamos trazer para a baila também a conversa a respeito do nosso perito Ricardo. Excelência, como que está funcionando essa sistemática em tempos de pandemia e também que se apresente quanto tempo de instituição? Senhoras e senhores, então, eu estou na polícia há 16 anos, ingressei na Polícia Científica no ano de 2004, atuei no interior do estado e, aproveitando, fazendo até um paralelo com a fala do colega, nós, como instituição, estamos em todos os 246 municípios do estado de Goiás, no sentido de cobertura. Apesar de nossas unidades serem em número superior a 20 distribuídas, tanto na capital quanto região metropolitana e interior, nós temos mais de 20 coordenações regionais e postos de atendimento de polícia científica, nós atendemos a todo o território goiano. Então, a perícia criminal e medicina legal, nós podemos garantir uma cobertura total, plena, para todos os cidadãos de nosso estado. E, nesse sentido, trabalhei no interior, na regional de Morrinhos, que hoje é nosso posto de atendimento, subordinado à 4ª Regional de Tumbiara, e posteriormente fiquei 6 anos na nossa unidade de homicídios aqui da capital. E neste tempo, entre 2011 e 2017, mais ou menos, então atuei junto com as equipes da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios, bem como com o Grupo de Investigações de Homicídios de Aparecida de Goiânia. À época, a gente ainda não tinha uma unidade em Aparecida de Goiânia, então acabava que a unidade da capital fazia essa cobertura. Hoje nós temos uma equipe especialmente dedicada para Aparecida e também algumas cidades ali mais próximas, como Hidrolândia, etc. E, a posteriori, fui removido para o ensino, assumi uma coordenação de ensino na instituição e hoje estou como adjunto ou substituto do nosso superintendente, Dr. Marcos Egberto, que é o líder, o chefe máximo da superintendência, né, de polícia científica, subordinando-se ao nosso secretário de Estado, o secretário Rodney, que comanda toda a secretaria e todas as forças policiais no estado. Então, nosso papel, basicamente, nesse sentido, na segurança pública, é fornecer o melhor e mais efetivo suporte técnico-científico às investigações policiais, sejam elas de homicídios, como eu atuei várias delas por muitos anos, de crimes de trânsito, crimes contra o patrimônio, crimes relacionados ao tráfico de drogas ou ao Estatuto do Desarmamento, enfim. Então, toda e qualquer prática delitiva que deixe algum vestígio, por exemplo,
ultimamente a gente está com um trabalho importante na parte de DNA, que é justamente na vinculação de indivíduos que, uma vez condenados por crimes graves, nossas equipes vão às unidades prisionais, aí tem uma parceria importante também com a Polícia Penal, Sim. e se procede nossas equipes procedem à coleta do DNA desses condenados e abastecemos um banco de dados, um banco de perfis genéticos. E mais tarde, porque a gente conhece a legislação do nosso país, não é tão difícil que esses indivíduos retornem ao seio da sociedade, seja por um semiaberto, seja por um saidão de final de ano, enfim, e boa parte acaba cometendo novos delitos, sobretudo aqueles condenados por crimes sexuais. E quando isso ocorre, nós já temos uma ferramenta poderosa em nossas mãos, que é justamente esse banco de perfis genéticos. E no ano passado e no ano anterior, nós tivemos resultados muito bons nesse sentido de, claro, sob a presidência da autoridade policial, que conduz as investigações, que requisita e aí você vai produzindo as respectivas perícias criminais, mas em parceria da Polícia Civil com a Polícia Científica, foi possível esclarecer alguns estupros em série, como, por exemplo, aquele do maior, pelo menos documentado aqui na nossa região, maior estuprador em série, que atacava aqui na região de Aparecida de Goiânia. Então, com mais de 20 mulheres vítimas desse indivíduo, que foi identificado e colocado atrás das grades. Então, este trabalho, que também vai resultar, vai desembocar na justiça, né, porque nossos laudos, depois da fase de inquérito policial, uma vez que foi oferecida e recebida a denúncia, nós temos uma deflagração de um processo criminal, estes laudos vão constituir a prova técnica, que são de fundamental, o que é de fundamental importância no deslinde de um processo criminal e na condenação de criminosos. Ou seja, é um verdadeiro trabalho de inteligência que na maioria das vezes a população não observa, mas é um trabalho que ajuda com toda certeza em julgamentos futuros. Presidente, Vossa Excelência trouxe uma revista, um jornal? É um jornalzinho. Isso. Ele trata a respeito do sindicato, correto? É isso aí, a gente divulga o trabalho do sindicato, né? A cada semestre a gente faz essa divulgação para esclarecer para a sociedade o trabalho que é realizado pelos oficiais de justiça. Muitos não têm a noção do que é esse trabalho. Então, a gente faz esse periódico aí, sempre está divulgando esses materiais. Essa aí, por exemplo, nós estamos divulgando todo o trabalho que foi realizado no ano de 2021, justamente em relação à pandemia, né? E vem uma matéria interessante aí sobre a tecnologia, né, no judiciário. Ótimo. Nós lidamos agora com um período de bastante tecnologia e nós estamos aproveitando dessa tecnologia justamente para a melhoria da prestação jurisdicional. O oficial de justiça hoje está sendo disponibilizado a ele, nós temos algumas ferramentas que foram disponibilizadas, que possibilita ele a dar uma celeridade ao processo, né? Trazer uma maior efetividade no processo através da busca patrimonial, por exemplo, num processo de execução. Nós estamos aí também relacionados aí dentro dessa matéria aí na nossa revista. Excelente. Sempre para deixar repleto de informação a respeito de um trabalho tão honrado que são os dos oficiais de justiça. Excelência, com relação à pandemia, e eu faço uma pergunta aqui sempre geral para todas as autoridades que vêm aqui. Está dificultando o trabalho de vocês? Realmente efetivou uma situação de não investigação em decorrência disso? A pandemia foi um desafio e ainda está sendo para todos nós. Então, toda a sociedade enfrenta dificuldades e com as forças policiais não é diferente. Principalmente porque todas as corporações e instituições são constituídas de seres humanos. Então, nós temos peritos criminais, médicos legistas, servidores policiais como auxiliares de autópsia e fotógrafos criminalísticos que estão ali na linha de frente, atuando tanto em locais de crime, bem como nos laboratórios, nas sessões, nos consultórios de medicina legal. É uma situação que pouca gente conhece, ou até porque não é tão divulgada, é a realidade do médico legista. Muita gente imagina que boa parte, ou a maior parte, a totalidade dos atendimentos seria de cadáveres ou de vítimas já mortas. E isso não é verdade. 80% dos atendimentos de uma unidade de medicina legal, seja na capital, seja no interior, são de pessoas vivas.
Ou seja, nesse sentido, o procedimento médico legal que é realizado, seja uma vítima de lesão corporal ou uma vítima de crime sexual que veio até a unidade, não é tão diferente no sentido da exposição de um atendimento médico hospitalar, haja vista que a vítima está ali, é uma vítima que, por mais que tenha sido alvo de um crime, nada impede que ela também traga consigo o coronavírus. Então, claro que todas as medidas de biossegurança, com equipamentos de proteção individual, entre outras condutas, nós tivemos que editar 4 instruções normativas no ano passado, readequando os procedimentos. Claro, com um alinhamento com a Secretaria de Segurança Pública e também a Polícia Civil, ou seja, das autoridades policiais, porque foi necessário eleger prioridades, uma vez que, claro que cada crime tem sua importância e não há como falar para a vítima que aquele caso é menos importante para ela. Mas, em sede da necessidade de proteger nossos servidores de uma contaminação e indiretamente a própria sociedade, porque se eu tenho baixas no meu quadro, e infelizmente tivemos, ainda que todas as medidas possíveis tenham sido adotadas, é um servidor policial a menos para atender. Então, muitas das vezes eu terei dificuldade, ou poderíamos ter tido dificuldades extremas até para fechar escalas de atendimento, em razão disso. Então, nós tivemos que eleger prioridades. Então, alguns atendimentos foram, pelo menos no primeiro momento em que a gente imaginava que a pandemia pudesse passar mais rápido, foram sobrestados. Então, dá um exemplo que são as reconstituições ou reproduções simuladas. No primeiro momento, nós tivemos que suspendê-las, justamente para evitar esse contato maior. Até porque, em regra, são procedimentos de casos que já têm um tempo. Então, não está ali no calor dos eventos. Então, já é muitas vezes até um processo criminal, que já o fato em si a ser reconstituído já tem ali algumas semanas ou meses, eventualmente até mais tempo. Mas com o decorrer, o avançar da pandemia, como foi percebido que só com a vacinação, e nós ainda nem tivemos a solução para esse quadro, nós já tivemos que retomar boa parte dos procedimentos, da mesma maneira que as delegacias de Polícia Civil, tentando, é claro, minimizar ao máximo o contato com as pessoas que serão periciadas vivas, né, no caso da medicina legal, e também para que os colegas que são peritos e fotógrafos que vão a locais de crime tenham maior condição para contaminar, ou para menor exposição em relação a todo aquele cenário. Então, tudo isso daí foi feito e é um desafio, porque a nossa atividade não pode parar. O cidadão não pode ficar sem uma materialização, porque mais tarde, quando do processo, pode resultar na absolvição de um criminoso por falta de provas. Com toda certeza. Sem poder parar, mas cuidando de nossos servidores. Excelente. O importante é que continuaram com o trabalho, mas sempre respeitando e protegendo esses heróis da sociedade, com toda certeza. Presidente, Vossa Excelência representa um sindicato muito forte. Gostaria aqui que Vossa Excelência expusesse as vitórias, as quais, uma cognição sumária, que já obtiveram, e quais que são os anseios da classe olhando para frente. Rafael, boa oportunidade para a gente colocar essa questão. Nós tivemos vitória, como eu falei para você, nós começamos a nos organizar de forma tardia. Mas tivemos a vitória na criação do próprio sindicato, né? Que já é uma entidade que dá para ter uma representatividade aí judicial, e a gente tem trabalhado nesse sentido de qualificar, trazer um canal de comunicação com o Tribunal de Justiça, para trazer uma segurança no trabalho, né? Também aprimorando os oficiais de justiça, qualificando os oficiais de justiça para estar atuando em favor da sociedade aí, trazendo uma melhor prestação jurisdicional. Nesse sentido, eu creio que a gente tem, durante esse período a gente está atuando, nós tivemos essa boa comunicação, algumas coisas, algumas reivindicações ainda não foram atendidas, está ainda à base de negociação com o tribunal, mas nós tivemos agora a ascensão do presidente, Carlos França, e eu creio que ele vai dar ouvidos às nossas reivindicações. É necessário que nós tenhamos esse canal aberto para a comunicação com o Tribunal de Justiça. Temos algumas reivindicações no plano nacional. Por exemplo, a categoria hoje não tem uma segurança do porte de arma. Sim. Na 10.826 nós ficamos fora, né? Antes tínhamos o porte de arma. É uma luta que a gente trava dentro do Congresso Nacional. Assim como nós advogados também. Também advogados, né? Então, assim, eu creio que é necessário
até para a integridade física do oficial de justiça. Como eu falei para você, o oficial de justiça age de forma solitária. Imagina o oficial de justiça cumprindo um mandado de remoção de bens numa zona rural sozinho. Ele não tem nenhuma arma para se defender, né? Então, nós temos periferia, dentro da periferia, apesar que a gente tem muito apoio também da Polícia Militar, eu quero deixar aqui um abraço tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil, mas nem todos os casos nós temos a presença acompanhando. Então, é mais que necessário dar essa segurança no trabalho. E também outras reivindicações, por exemplo, nós precisamos, junto do Congresso Nacional, o reconhecimento da atividade de risco do oficial de justiça. É necessário reconhecer essa atividade como atividade de risco. E a sociedade tem que entrar nessa discussão, porque eu acredito da importância do oficial de justiça para a realização, a materialização dessa prestação jurisdicional. Então, à frente do sindicato, nós temos essas demandas, tanto no plano nacional. É claro que hoje nós estamos numa discussão muito ferrenha contra o serviço público, né? E nós estamos aí sofrendo cada dia mais com essas discussões que somente diminui as nossas categorias, não só de oficiais de justiça, de várias entidades aí. A gente está buscando esse diálogo com a sociedade, apresentando um trabalho de excelência. Eu creio que isso aí é vitória, né? Só a forma da gente se organizar, se qualificar. Foram várias vitórias que nós tivemos ao longo desse período. Eu creio que a federação, a criação da federação, foi um grande avanço também em nível nacional. Então, nós temos, durante todo esse período aí, desde a Constituição, agora que nós conseguimos criar essa federação. Hoje composta por, como falei, 16 estados, Goiás, Tocantins, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, Maranhão, foram os últimos agora, Piauí, esses compõem a federação, mais o estado do Pará, Paraíba e Amazonas. Excelente. Então, nós temos essas reivindicações no sentido de reconhecer essa atividade de risco do oficial de justiça e outros pormenores, por exemplo, parada de trânsito. O oficial de justiça não tem essa livre parada no trânsito, no estacionamento, né? O livre acesso dele ali, de repente ele atua nos grandes centros urbanos, mas ainda não tem essa livre parada para poder estacionar, de repente subir num prédio, fazer um comunicado, né, oficial ali. E temos essas dificuldades, mas eu creio que ao longo de 2021 aí, nós estaremos lutando e havemos conseguir essas vitórias. Com toda certeza. Perito Ricardo, eu tenho aqui Vossa Excelência que tem um currículo vasto, uma experiência também. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui também, para que Vossa Excelência sucintamente responda. Há um chavão popular que diz que somente 3% de delitos são elucidados. Vossa Excelência lida na ponta, através de um serviço de inteligência. Através da sua experiência, com relação à sua prática, esses números são corretos? Não, e eu tenho uma crítica... Sim, esse é o espaço, Excelência. Conceitual a respeito desse dado. Porque, na realidade, muito se fala, mas uma questão que é importantíssima é conceituar o que é crime solucionado. Sim. Porque nós temos várias etapas na persecução penal. E eu nem falo só o processo, porque anterior ao processo a gente tem a fase policial, a fase de investigação. Então, no primeiro momento, a gente tem que a autoridade policial, que é o delegado de polícia, diante de elementos de materialidade, ou seja, que comprovam que o fato aconteceu, e de autoria, ou seja, que indicam que aquele indivíduo suspeito é realmente o autor, ele tem a prerrogativa de indiciar o suspeito. Então, ali, a partir de então, temos a figura do indiciado. Mais tarde teremos o trabalho do Ministério Público, se convencendo também dessas circunstâncias, oferecendo denúncia, a autoridade judiciária recebendo essa denúncia, deflagrando um processo, que mais tarde pode resultar em uma condenação. E aí, e com várias etapas, várias fases recursais, envolvendo tribunais superiores, Tribunal Constitucional, etc. E aí fica a minha pergunta, o que é crime solucionado? Porque se eu considerar indiciamentos, eu vou ter determinado patamar. Nem todos os indiciamentos se transformam em denúncias. Com certeza. Nem todas as denúncias oferecidas são recebidas. Nem todo o processo deflagrado termina. A gente tem várias prescrições. E aí, por toda uma série, todo um sistema de volume de processos e excesso recursal, etc. Então, se eu tenho um indivíduo que foi indiciado, meu entender, tem um indivíduo que foi indiciado, o trabalho da polícia está resolvido. Então, ou melhor, o que estava ao nosso alcance
foi feito. Com certeza. Se mais tarde ocorre, por exemplo, uma prescrição por conta de um excesso de processos que existe, isso é um fato real lá no Poder Judiciário, ou por qualquer outra razão que seja, não há que se falar que a polícia falhou. Sim. E muitas das vezes essa conta vai para a nossa instituição, ou para as nossas instituições policiais, uma vez que pode, dependendo da boa ou má fé do interlocutor, Sim, com certeza. colocar nesse índice de não resolutividade, porque não resultou em nenhuma condenação. Poxa, mas o que eu podia fazer? Se a falha não estava na minha instituição, sequer estava no... Eu não estou falando que está em outro poder. É uma conjuntura, é todo um sistema que começa em uma legislação, às vezes, inapropriada, principalmente no âmbito processual penal, entre outros aspectos. Então, por isso mesmo nós falamos que temos unidades policiais aqui do Estado que têm índices de inquéritos policiais com resolutividade, com indiciamento, muito superiores a 80%, 85%, às vezes até 90%. Sim. Então, essa realidade é que tem que ser encarada. Então, para chegar a essa resposta, nós temos que primeiro conceituar e aí avaliar ponto a ponto as responsabilidades de cada ente, sejam eles entes do Poder Executivo, bem como entes do próprio Poder Judiciário, passando pelo Ministério Público. Sim, sim. São vários atores no processo. Então, essa é a nossa posição em relação à instituição de segurança pública. Nossa parte nós fazemos e com muito esforço e da melhor maneira possível para toda a sociedade. Ou seja, é o que esse programa quer trazer aqui, é informação verdadeira e verídica para que instituições tão renomadas sejam verdadeiramente colocadas à sociedade com bom trabalho, igual prestam. Presidente, excelências, o nosso tempo é super curto. De antemão, eu deixo aqui o espaço aberto para próximas participações, porque os temas em si é muito gostoso de discutir e a gente precisa de um tempo maior, mas outras oportunidades terão. Então, eu vou abrir aqui para Vossa Excelência. De antemão, agradeço na pessoa de Vossa Excelência a todos os oficiais de justiça, ao sindicato que Vossa Excelência representa, e eu abro aqui para suas considerações finais, Excelência. Obrigado, Rafael. Eu quero só conclamar aqui a sociedade para que a gente possa fazer a defesa tanto das instituições públicas e também da própria justiça, porque a justiça é o freio que garante aqui todos os direitos sociais, individuais e coletivos. Nós precisamos muito do auxílio, principalmente o oficial de justiça. Muitas das vezes nós temos processos paralisados, às vezes o próprio cidadão tem uma informação ali que ele pode auxiliar na solução daquele processo, muitas das vezes se nega a auxiliar o oficial de justiça quando bate à sua porta. Então, quando o oficial de justiça chega à sua porta, por favor, atenda ele, dê as informações necessárias, porque isso pode trazer uma celeridade na própria prestação jurisdicional, trazendo uma resolutividade ali de vários processos. Conclamo que também aos síndicos dos prédios que orientem os seus porteiros, porque o oficial de justiça, quando ele bate ali de posse de um mandado, isso nós já tivemos no Secov, para que o Secov orientasse os seus síndicos com relação ao atendimento ao oficial de justiça, quando ele bate com um mandado, uma ordem judicial e se identifica, ele tem o direito a adentrar o condomínio, a andar pelas áreas comuns do condomínio. Todos esses empecilhos caracterizam aí uma afronta à justiça e também contribuem para esse acúmulo de processo dentro do judiciário. Então, conclamo toda a sociedade aqui, é um programa de alcance que tem o direito, dá a oportunidade aqui de várias categorias se manifestarem. Muitas das vezes nós estamos presos à lei, mas precisamos muito da participação da sociedade para a solução desses processos que andam parados aí. E o oficial de justiça precisa muito do seu apoio da sociedade. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação, obrigado pela participação do colega. Muito obrigado pelo convite, Rafael, a toda a sua equipe aí, de parabéns, tá? Um programa que tem um público cativo. Várias vezes eu estou acompanhando aqui as entrevistas. Parabéns, viu? E a porta está sempre aberta para receber Vossa Excelência. Perito Ricardo, agradeço o espaço na agenda. Na sua pessoa, eu também cumprimento a todas as forças policiais que se encontram, a Polícia Civil e, em especial, a Polícia Científica. E aqui abro para suas considerações finais. Rafael, muito obrigado pelo espaço, por nos convidar. E faço minhas as palavras do colega, do presidente, em relação a conclamar a sociedade
para seu papel no âmbito também da segurança pública, que, como a própria Carta Constitucional diz, é direito de todos, mas também é um dever. Então, todos nós somos sociedade e todos nós dependemos da segurança pública, que é um direito fundamental para todos nós, condição sine qua non para que nós possamos exercer outros direitos, como vida, patrimônio, etc., liberdade, enfim. E acontece que a sociedade, muitas vezes, ou certos cidadãos, não atentos a essa importância, a seu papel fundamental na segurança pública, quando da ocorrência de algum crime, ainda que crimes de trânsito, crimes culposos, mas que serão e deverão ser apurados, muitas vezes não contribuem com a devida preservação do cenário. E nós nem entendemos como má fé, não. Muitas vezes é por pura curiosidade. Mas por curiosidade, às vezes, um vestígio que seria muito importante para uma investigação e mais tarde para um processo, ele resta comprometido. Então, o colega lá, o cidadão, cidadão comum, antes mesmo da chegada de alguma equipe policial, que irá proceder ao isolamento e manter esse cenário preservado, o cidadão entra e procura por coisas, vê às vezes até um elemento de munição, uma cápsula, acha bonitinho ali, quer levar para casa, e isso no nosso país prejudica muito as investigações. Quando eu era da homicídios, era muito recorrente a gente chegar, o local estava isolado e preservado pela equipe da co-irmã, da Polícia Militar, e os colegas da Militar reportavam, como é de praxe, para nossas equipes de perícia criminal, que, ao chegarem, encontraram um local repleto de curiosos, fizeram ali um isolamento, afastaram todas as pessoas e estabilizaram a cena. Mas até o momento da chegada daquela equipe de polícia militar, o cenário foi muito comprometido e aí, às vezes, isso também acaba contribuindo para algumas investigações que não têm aquele sucesso, não se chega a um autor por falta justamente dos elementos que foram destruídos. Inadvertidamente, é verdade. Mas como é um programa de alcance, é uma oportunidade que nós temos para reforçar isso com a sociedade, para que contribuam com a preservação de locais de crime quando se depararem com um. Eu quero agradecer a sua audiência e até um próximo programa.